Capítulo 20. A surpreendente história de José no Egito, ou José do Egito. Esse tema está baseado em Gênesis, nos capítulos 39, 40 e 41. Na caravana dos ismaelitas, José se entregou a uma tristeza e terror incontroláveis. O que seria dele agora? Sozinho, sem o pai e sem amigos, escravo em uma terra estranha? Durante o caminho veio à mente de José as histórias de bênçãos e promessas de Deus a Jacó. Seus pensamentos então se voltaram para o Deus de seu pai. José tinha alguns defeitos de caráter, derivados do favoritismo que seu pai havia dado a ele. Sendo assim, Deus começou a transformar em bênção uma maldição, e José aprenderia lições valiosas. Ali no caminho, José se entregou totalmente a Deus e orou para que o guardasse, para que o guarda de Israel estivesse com ele em seu auxílio. Infelizmente hoje, quando o nosso mundo se desmorona, ao invés de buscarem a Deus, a maioria do mundo prefere rejeitá-lo e buscar vencer com as próprias forças. No fim das contas, perderão o favor divino e perderão também as coisas do mundo. Chegando no Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda real. Envolto a todo tipo de tentação, José se manteve fiel a Jeová e, mesmo desejando o favor dos egípcios, foi firme em seu propósito de ser fiel a Deus e não escondia o fato de ser um adorador de Jeová. Muitos que se dizem cristãos hoje preferem negar seus princípios bíblicos para obter o favor do mundo. Mas o verdadeiro adorador faz como José e se submete a Jeová e não ao mundo. Aleluia! O Senhor Jeová era com José e o fazia prosperar de modo que o próprio Potifar reconheceu e colocou José como seu mordomo, de modo que tudo deixou sob seus cuidados e não se preocupava com nada, exceto com a comida. Tudo parecia estar dando certo para José quando veio o inesperado. A própria mulher de Potifar tentou a José para que se deitasse com ela. Mas José, fiel a Deus e a seu senhor Potifar na terra, recusou firmemente a tentadora e confiou a Deus as consequências. A tentadora se vingou e lançou José na prisão. Se Potifar tivesse acreditado nela, José seria morto. Mas a simplicidade e lealdade que tinham caracterizado sua conduta eram provas de sua inocência. Contudo, para salvar a reputação da casa de Potifar, José sofreu a desonra e a escravidão. José sofreu por manter sua integridade. Como eu digo, não importa as consequências se você se decide a fazer o que é certo. Nosso dever é ficar ao lado de Deus e das consequências Deus cuida. Os anos de fiel serviços prestados por José foram pagos da maneira mais cruel. Contudo, o caráter de José brilhou na prisão. Ele tinha paz por fazer a vontade de Deus e entregou seu caso a ele. Buscava aliviar as tristezas dos outros e, na escola da aflição, aprendeu lições de justiça, simpatia e misericórdia que o prepararam para usar o poder que lhe seria dado com sabedoria e compaixão. José conquistou a confiança do carcereiro da prisão, que lhe confiou a guarda dos presos. Mantendo sua conduta, integridade e simpatia, buscava aliviar aqueles que viviam em angústia e sofrimento, como foi no caso do padeiro-chefe do rei e o copeiro-chefe. Os dois estavam angustiados por estarem na prisão e também porque tiveram cada um sonho em comum. José pediu que lhes contassem os sonhos e José os interpretou. O copeiro-chefe seria restabelecido ao seu ofício em 3 dias, mas o padeiro-chefe seria morto. E foi o que aconteceu. O copeiro-chefe havia recebido um pedido de José para que se lembrasse dele junto a Faraó e lhe tirasse da prisão quando tudo se houvesse bem com o copeiro. Porém, o copeiro-chefe se esqueceu de José e José permaneceu na prisão por mais 2 anos. Mas quando a esperança de José parecia estar indo embora, a mão divina estava pronta a abrir as portas da prisão. Certa noite, o rei do Egito teve 2 sonhos que pareciam indicar-lhe que uma enorme calamidade viria.
Os magos e sábios não puderam dar a interpretação. A perplexidade do rei só aumentava e o terror se espalhou por todo o palácio. Com isso veio a lembrança do copeiro-chefe, seu próprio sonho, e veio a sua lembrança também a ingratidão por José. Então informou ao rei que havia um escravo hebreu que conseguiria interpretar os sonhos. Quando José foi levado à presença de Faraó, fez questão de iniciar sua fala, exaltando ao Deus que servia e atribuindo a ele, ao Senhor Jeová somente, os méritos para a explicação de mistérios. Na interpretação dos sonhos foi revelado que significavam a mesma coisa. Haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de uma fome terrível, e o próprio José aconselhou ao rei que fosse posto um homem sábio e criterioso para o comando da grande colheita e que fizesse estoque de alimento durante os anos de fartura, para que quando viesse a grande seca, o Egito não fosse arrasado pela fome. A interpretação do sonho foi bastante coerente e o conselho recomendado bastante sólido. Então o rei perguntou a seus conselheiros: será que vamos achar alguém como este homem, em que há o Espírito de Deus? Gênesis 41, verso 38. Foi então feito a José o surpreendente anúncio: você, José, terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às tuas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. O anel selo de Faraó foi dado a José, que foi vestido de linho e foi posto na segunda carruagem real, e à frente os arautos gritavam: abram caminho! Gênesis 41, versos 39 e 40, 42 e 43. Aleluia! Aleluia! Da prisão foi elevado a governador de toda a terra do Egito. Aleluia! Porém, todos que ocupam uma elevada posição está sujeito ao perigo e poderosas tentações. Mas José permaneceu firme, humilde na dependência de Deus, e o seu caráter resistiu da mesma forma tanto à prova da adversidade como da prosperidade. Desempenhou fielmente os deveres do cargo que ocupava. E a atenção do rei e dos grandes homens do Egito foi dirigida ao verdadeiro Deus, e eles aprenderam a respeitar os princípios revelados na vida de José como adorador de Jeová. Pela fidelidade nas pequenas coisas, adquirimos forças para sermos fiéis nas coisas maiores. Dia a dia, as circunstâncias variadas são destinadas a provar nossa fidelidade. Ao nos apegarmos aos princípios, nossa mente se acostuma a atender às exigências do que é certo, acima de nossa vontade, e vamos formando um caráter reto, que tem maior valor que o ouro de Ofir. No próximo tema, veremos o surpreendente reencontro de José com seus irmãos e pai. Deixe teu like, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, não custa nada, e você com tua inscrição e teu like ajuda a espalhar o Evangelho pelo YouTube, pois isso torna o canal mais relevante na plataforma e o YouTube vai indicar o vídeo e o canal para mais usuários. Acesse a descrição do vídeo para conhecer essa playlist. Acesse o canal e conheça outras playlists também que ajudarão no teu crescimento espiritual. Deixe também alguma indicação de tema bíblico para que possamos abordar, ou conselhos também. E compartilhe os vídeos e o canal para teus amigos, para que alcancemos também a marca de 200 inscritos, tudo para a honra e glória de Deus. Fique com a paz de Jesus. Amém.